paz do Senhor. Amém. Vamos fechar nossos olhos e falar do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos agora na tua presença novamente. Agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pelo Senhor que nos traz segurança na tua casa. Peço que o Senhor Jesus venha continuar fazendo presença nesse lugar. Que o Senhor Jesus venha me usar nessa noite para falar aquilo que o Senhor tem falado muito no meu coração. Que não venha ser a Noemi falando em mim, sim, o Espírito Santo, Pai. Toca no coração de cada um que está aqui, inclusive no meu, que nós possamos guardar essa palavra e ser cada dia melhores e parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos podem assentar. Eu vou. Vou precisar de 3 pessoas. Preciso da Zezinha. Do Diego e do Arthur. A Zezinha pode sentar aqui e os dois vão vir. Tem que ir. Brincadeira, não? Olha, irmãos, é o seguinte, eu tive uma historinha. A Zezinha, ela tá no restaurante e existem 2 tipos de restaurante. O Diego vai ser o restaurante 1 e o Arthur o restaurante 2. Vocês vão entender. Pode ir lá, restaurante 1. Não foi combinado. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Quem posso ajudar? Pode fazer um pedido, Zezinha. Qualquer um. Pode responder, vamos responder. Tem um cardápio aqui, ó. Você quer dar uma olhada? Não tem. Pode ser outra coisa? Você quer perguntar para alguém? O que você gostaria? Não precisa ficar nervosa, que aqui nosso restaurante é privilegiado de informações. Você quer dar mais uma olhada aqui, por favor? Lasanha. Vou dar seu pedido, só um minutinho, tá bom? Quer alguma coisa para beber? Certeza? Vai engasgar? Restaurante 2. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Quer alguma coisa? Feijoada. Ainda não decidiu? Eu sou feijoada. Legal. Tá bom, vai querer alguma coisa para você? Bebida? Tudo bem? Tá. Obrigado, viu? Já vou estar entregando aqui. Zezinha, qual foi o restaurante que você mais gostou e voltaria? O Diego é o restaurante 1 e o Arthur é o restaurante 2. Irmão, peraí que eu errado. Ele passou 2. Pode sentar lá, você vai explicar agora. Pode sentar lá também. Vamos ler primeiro o versículo para os irmãos entenderem mais ou menos o que era a dinâmica. A Bíblia é em João. João 21, do 15 ao 17. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, ama-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, me amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacentas as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Os irmãos podem se assentar.
e quando é bem atendido, ele volta pro restaurante. O que eu quis dizer é o Diego era para ser o garçom grosso e ignorante, mas como ele é educado, acho que ele não conseguiu muito falar com respeito da tiazinha. Mas daí o Diego era para ser o garçom educado e o Arthur o garçom bom. E o Diego era para estar na Zezinha e a Zezinha era para escolher que era para voltar no restaurante do Arthur. Por quê? O que Deus falou comigo é essa questão aqui da igreja. Quando as pessoas são da igreja, elas desejam ser tratadas com amor, com carinho. Porque, irmãos, quando a pessoa chega aqui e a gente já chega julgando e trata ela mal, ela não vai querer voltar para a igreja. Então é a mesma coisa que o restaurante. Do mesmo jeito que a gente gosta de um restaurante, ter aquele garçom que serve a gente com educação, que tá com aquele sorriso, que você sente a simpatia da pessoa, você vai querer voltar naquele lugar, às vezes só pela pessoa, não é nem tanto pelo ambiente, mas sim pela pessoa. E aqui o Senhor falou para, no caso, para Pedro, quando a gente fala passeio das ovelhas, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é o pastor, porque ele que é o responsável, vamos dizer assim, das ovelhas. Mas aqui, Pedro não era pastor, ele era amigo de Jesus, e ele pediu para cuidar das ovelhas dele, e assim somos nós. Nós somos a igreja de Cristo, nós temos que cuidar das ovelhas. Ele disse, apacenta, cuida das minhas ovelhas, preciso que vocês cuidem, porque eu vou subir, mas vocês vão ficar aqui. Então eu preciso que vocês cuidem deles. Porque, como eu dei o exemplo, se a pessoa for chegar aqui e ser tratada mal, ela não vai querer voltar. E querendo ou não, a culpa vai ser nossa. Por mais que, tipo assim, a gente sabe que também tem a questão dela querer estar na igreja, mas também muita parte disso é culpa nossa. Às vezes a pessoa não querer vir na igreja. Então a gente tem que ser diferente das pessoas lá fora. Que nem diz, agora vamos abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, do 1 ao 2. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tira. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Teve uma consagração que a gente teve com jovens e a gente falou sobre essa questão do amor. Então, tipo assim, não adianta você não fazer nada na igreja se você não tiver amor pelo próximo. Não adianta você estar aqui todos os dias no culto, não adianta você estar no louvor tocando, não adianta você estar nas coreografias dançando. Se você não ama nossa próxima, nada disso vai valer. Então, a gente tem que buscar cada dia mais amar esse próximo. Jesus, ele escolhia com quem ele ia andar. Ele escolheu os 12 apóstolos. Mas ele não escolheu quem ele ia amar. Ele amou todos. Ele simplesmente escolheu com quem ele queria andar. Mas ele amou todos. Ele amou o prostituto, ele amou os carinhas que ficavam enchendo o saco dele, ele amou Judas, que ele sabia que ia trair. Então, tipo assim, o maior exemplo que a gente tem é Jesus, que ele não escolheu o próximo. Muitas vezes a gente quer escolher o próximo que a gente quer amar. Ah, esse próximo aqui é legal comigo, eu vou gostar dele. Esse próximo aqui, não vou gostar dele, não vou gostar. Nós temos que ser igual Jesus. Ele, não estou falando também para você sair, que nem eu falei, Jesus escolheu com quem ele andar. Não quer dizer que você tem que sair andando com ladrão, essas coisas, mas você tem que amar ele. E agora vamos abrir em 1 João. 1 João. Primeira João 4, do 7 ao 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus também falou muito comigo, nós todos, a maioria das pessoas lá fora sabe que nós somos cristãos. Pelo menos todo mundo sabe que eu sou cristão. E o que Deus falou comigo é que o maior exemplo que a gente tem é Deus. E não adianta a gente falar que é cristão e não tivesse amor pelo próximo. Agora em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitas vezes a gente traz esse versículo na questão mais espiritual.
mas Deus falou bastante comigo na questão do amor mesmo, porque a gente pode ver as maldades que estão acontecendo no mundo. O amor, a maldade está acontecendo por quê? Porque o amor das pessoas está acabando, elas não estão ligando no que a outra pessoa vai sentir. E a gente tem que ser diferente dessas pessoas, nós temos que ser a igreja de Cristo, nós temos que ser semelhantes com o Senhor. O amor está se acabando, mas o nosso não pode se acabar. A gente tem que amar o nosso irmão independente do que ele faz, do que ele deixa de fazer. Nós temos que ser diferentes. Agora em 1 João 3, 11 e 12. E 12. Porque essa é a anunciação que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e de seu irmão justa. O que a gente vê, tipo assim, é uma história muito triste, porque quem tem irmã, no caso eu não tenho, mas eu sei que o amor de irmão é um amor muito grande. Por mais que, tipo assim, às vezes tenha briga, tenha umas tretinhas, mas eu sei que o amor de irmão é muito grande. E pra gente ver que um irmão matou o outro é porque ele realmente não tinha temor a Deus e não tinha amor pelo irmão dele. E muitas vezes a gente faz isso dentro da igreja. A gente mata nossos próprios irmãos. Eles estão precisando de ajuda e a gente não liga, a gente não pergunta para eles se está tudo bem. Muitas vezes o irmão está com um sonho, conquistar, a gente já inveja, já deseja o mal para o irmão. E não pode ser assim, porque nós todos aqui somos irmãos em Cristo. Deus é o nosso Pai e Ele aqui, Ele castigou Caim, falou que ele era do maligno, ou seja, ele não era do bem. E nós não podemos ser como Caim, que nem diz a palavra aqui do Senhor. Nós temos que ser diferente, amar nossos irmãos, ajudar ele quando eles precisam. Tem um certo aplicativo que aparece direto, por eu curtir bastante coisa cristã, então me aparece bastante coisa cristã. E o que mais aparece é as pessoas falando que saíram da igreja por causa das pessoas da igreja. E isso é muito triste. A gente sabe que também tem a questão da pessoa que também não está muito firme, mas nós temos que ser diferentes, porque o amor do mundo se esfriou, mas o da igreja não pode se esfriar. Nós temos que amar as pessoas, independente do que elas são, de como elas estão. Nós temos que dar o nosso amor, porque a gente é diferente. E é muito triste ouvir que as pessoas saíram da igreja por culpa da igreja. Que a gente venha ser uma igreja diferente. Quando a pessoa precisar, você venha falar, eu estou aqui, pode contar comigo. Porque às vezes a gente olha assim para os irmãos, a gente não imagina o que ele está passando, ele pode estar quietinho, pode estar sorrindo, mas só a pessoa sabe o que ela está passando dentro de casa. E às vezes você só perguntar para ela, você está bem? Você precisa de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Você quer conversar? Ou às vezes chega lá de surpresa, no café da tarde, vamos conversar, irmãos. Isso ajuda muito a pessoa. Eu imagino que tantas pessoas que se mataram tivessem esse tipo de pessoa para ajudar, chegar, você está precisando de ajuda, você precisa conversar, eu estou aqui. Muitas pessoas não teriam se matar, porque muitas vezes as pessoas se matam porque elas se sentem sozinhas e não tem ninguém para ajudar. E as pessoas procuram muito psicólogo, por quê? O psicólogo ele fica quieto e ele te escuta, ele não está ali para te julgar. E nós temos que ser assim, não estamos aqui para julgar ninguém, porque todo mundo comete pecado, todo mundo comete pecado, ninguém aqui é santo. Então a gente não tem o direito nenhum de julgar ninguém. E sim, tá ali, ó. Se você precisa de mim, eu tô aqui para te ajudar. Se tá precisando chorar, chore aqui comigo, eu vou orar por você. Ou às vezes a gente não precisa nem dar um conselho, porque às vezes a gente não sabe muito bem como lidar com a situação. Fala assim, eu vou orar por você. Se você precisar, vem na minha casa, marca de sair com a pessoa, porque isso ajuda também a distrair a cabeça. Glória a Deus. Uma coisa também que o Senhor falou comigo, eu estou trabalhando como monitora de banho, então eu cuido das crianças. E uma coisa que me chamou a atenção, tem duas crianças. Um menino que é só Jesus na casa, que ele aponta demais. E tem outro que é mais quietinho. Uns tempos atrás, esse menino que apontava estava implicando com esse outro menino. E o menino estava ficando irritado e falou que não era amigo dele, que é aquela coisa de criança, sabe? Eu sou seu amigo, não gosto de você. Aí passou uns tempos, esse menino começou a pedir para sentar do lado do bonzinho, pediu para sentar do lado
经的滋养。男友，这是我哪儿的？没洗过，而且自己我都干嘛去了？Fai per capire, ci vediamo qui. Como esse vídeo disse, ele não recebeu nada pelas atitudes que ele fez. A única coisa que ele recebeu foi sentimentos. E muitas vezes a gente vai fazer pelo próximo e não vai ter meio que um resultado, não vai ter algo em troca. Mas aquele sentimento de que você cumpriu o que o Senhor colocou aqui para você fazer, porque ele deu o maior exemplo. Ele podia chegar aqui e só simplesmente se entregar na cruz, que era meio que o propósito dele. Mas ele, por amor, ele ia pela palavra dele, ele curava as pessoas, ele não julgava, só vamos dizer assim, até uma merda apedrejamento. Então, tipo assim, ele cumpriu o que ele veio fazer aqui e, além disso, ele demonstrou amor. E às vezes, como eu disse, a gente vai fazer as coisas e as pessoas às vezes não vão dar valor, a gente não vai receber nada em troca. Mas aquele sentimento de que você veio aqui, cumpriu com a palavra do Senhor, aquele sentimento de alegria também, que nem mostrou ali que ele dava dinheiro todo dia para a menininha para a escola, a gente vê no rosto dele a felicidade de ver a menina conquistando. Não era ele, não era a filha dele, era uma pessoa que ele nem conhecia, mas ele ficou feliz pela conquista, ele ajudou. Então, que nós venhamos não nos importar se vão receber alguma coisa em troca, mas sim cumprir o que o Senhor falou. Amém. My faith will stand, and I will call on your name. Brought me keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. You are mine. Spirit, you are my trust without borders. Let me walk on waters wherever you would call me. Eu acho que todo mundo que você conhece não forma parte. Me desculpa. Tudo aquilo que eu falei pra você, me desculpa. Eu deveria ter ficado muito tempo ao lado do John e ao seu lado. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in your embrace. For I am
E é um filme que mexe bastante comigo nessa parte, principalmente no louvor e também pelo apoio que todas as pessoas deram para a mãe. Porque os médicos, se não me engano, acho que no outro dia, eles iam desligar o aparelho para ver o que ia acontecer com o menino. E talvez a mãe olhando assim, ela não tivesse mais fé que o menino ia se salvar. E a igreja, os amigos dela se levantaram, o pastor estava todo o tempo com ela. E foi um momento que eu acredito que deve ter aumentado a fé dela, ajudou que ela se reconciliasse com o marido dela, porque antes disso eles tiveram uma briga porque o marido não aguentou ver e meio que deixou a mãe sozinha. E a igreja se levantou para ajudar, se levantou para estar ali, se levantou para orar. E que nem eu disse, às vezes a gente só orar, não é que não basta, mas a gente tem que fazer algo a mais. Além deles orar na casa dele, eles foram lá para dar o apoio para a mãe, ajudou a aumentar a fé dela e ela acreditar, e ela viu que ela não estava sozinha. Além de ter as pessoas ali em volta, sabendo que ela podia contar e que ela precisava de ajuda, se ela precisasse de ajuda, eles estariam ali para ajudar. Ela sabia que tinha um Deus também que não estava ouvindo só as orações dela, mas também da igreja inteira. E nós temos que ser essa igreja diferente. Quando o irmão precisar, a gente tentar se levantar, se posicionar, porque nós somos diferentes do mundo. Nós somos o sal da terra, nós somos o mundo. Então nós temos que ser a diferença. Quando o irmão precisar, a igreja inteira tem que se levantar para ajudar em oração, tem que se levantar se faltar alimento, todo mundo juntar um dinheiro para ajudar a pessoa em alimento. Quando alguém estiver chovendo, não tiver como ir embora porque não tem condição de carro, todo mundo se voluntariar para levar a pessoa. Nós temos que ser a diferença. E agora o último vídeo. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana, quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse: olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr, e quando elas estavam prontas para correr, ele disse: já. Todas elas